Boa noite. Números que hoje tiveram repercussão na imprensa, especialmente na programação da Rádio Gaúcha, números divulgados pelo Detran, apontam que de cada 10 motoristas fiscalizados, apanhados em operações, um deles já foi multado por dirigir embriagado e voltou à mesma circunstância. Esse dado reflete o que se chama apressadamente de reincidência. Tecnicamente não é uma reincidência. Seria reincidência se este flagrado já tivesse a punição preenchida, completa, com a decisão do processo administrativo ou até de um processo criminal, se for o crime e não apenas a infração que estiver sendo cometida e apanhada. Bom, muitos apostam na sorte para escapar das barreiras. As barreiras estão aí, balada segura, viagem segura. E a balada segura, sem dúvida, é a mais famosa, a que mais mobiliza e deve estimular mais cidades a integrarem o conjunto de municípios que já têm este tipo de atividade. Em contrapartida, as autoridades de trânsito têm reclamado do excesso de recursos à disposição dos motoristas flagrados. Só para lembrar assim rapidamente, a autuação, aí a autoridade de trânsito confirma esta autuação, notifica, recorre. Antes disso, defesa prévia, depois recorre. Se o recurso for acolhido, então aí é o próprio agente, a própria autoridade de trânsito que vai recorrer ao CETRAN. Depois de recorrer para o Majari, a junta, vai ainda ao Conselho. E finalmente é que nós poderemos ter uma decisão definitiva, mandando, por exemplo, no plano administrativo, tomar a carteira de alguém pela aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir. Há outras circunstâncias. As criminais nos levam ao judiciário. Não é o Detran, não é a IPTC, não é o órgão federal que tem a competência para julgar crime de trânsito. E este tema do álcool e volante tem dois enfoques dependendo da alcoolemia, da quantidade que se tiver constatado. Enfim, entre a constatação do uso de álcool pelos condutores e a aplicação dessas sanções de suspensão ou perda do direito de dirigir, há casos com demora de mais de um ano, período em que nenhuma restrição pode ser imposta. Eu ouvi hoje o Detran informando de 8 meses a 14 meses, em média, estes processos administrativos têm demorado. E até lá ele pode ser apanhado, sim, uma outra vez dirigindo, porque ele não pode ter restrito o seu direito enquanto não houver aquilo que se poderia chamar procedência, para não dizer condenação em processo administrativo. Há ocorrências em número bem menor de motoristas, aí sim, já condenados criminalmente e dirigindo até sem a carteira de habilitação. Como há motoristas que não cumprem a ordem de entregar a carteira quando surge a condenação. Diante deste cenário, lembram quando o Detran foi aos Correios para mandar chamar as pessoas para que trouxessem as suas carteiras? Bom, as campanhas, a fiscalização cada vez mais seguida, as pesadas multas têm conseguido resultado prático para a diminuição da violência no trânsito? Como agilizar e como dar efetividade aos processos administrativos e também aos judiciais ligados ao trânsito e especificamente, ou mais diretamente, a embriaguez ou o uso, estar sob influência ou estar sob o domínio de álcool ou outra substância entorpecente e ao mesmo tempo dirigindo. Para saber se estamos no caminho certo, nós estamos começando mais um Conversas Cruzadas. Convidados do programa, o diretor de trânsito da EPTC, Carlos Pires, o advogado João de Almeida Neto, o diretor-presidente do Detran, Leonardo Kauer, e a advogada especializada em direito de trânsito, Roxane Ponzi. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fecomércio, com você a gente faz a economia girar. Ambientes de linha, aqui você vive. E HSM PUC-RS, inovação e qualidade na educação executiva. Você vai participar do programa numa verificação interativa que faremos. Para impedir a embriaguez ao volante, precisamos de novas leis ou educação? 8401-0360 é o telefone para você participar da interativa. A primeira opção,
Você entende que temos que ter novas leis mais rigorosas, mais ágeis? Ou então, pode ficar aí o arcabouço legal existente. Nós temos que ter definitivamente mais educação para os motoristas. É a sua resposta que nós estamos esperando. E também venha com a sua opinião para o e-mail conversas.cruzada@tvcom.com.br ou no Twitter, @conversacruzada. A opinião do telespectador tem o patrocínio de Grupo Dielo, soluções integradas em serviços de segurança. Em primeiro lugar, acho que cabe uma preliminar. Não estamos errados, absolutamente não nos equivocamos, não é o Galpão Crioulo, não é o Tudo Mais, e o João de Almeida Neto não vem falar da sua enorme circunstância de ser homem de sucesso como compositor, como músico, como intérprete. O Rio Grande do Sul conhece e aplaude o João de Almeida Neto. E o que está aqui hoje é o João de Almeida Neto, advogado, bacharel, graduado pela Unicinos, e que tem também uma posição muito forte nesse tema da repressão, nesse tema da fiscalização, e vai trazer a sua opinião. Eu começo, porque devo começar sempre por uma dama, pela doutora Roxane, para perguntar a ela como responderia a indagação. Mais educação, novas leis, como é que a advogada especializada entende, claro que eu imagino, defendendo motoristas que estão sendo autuados ou até sendo réus de crimes. Como é que entende a doutora Roxane? A lei é boa, ela se presta a cumprir os fundamentos constitucionais de ampla defesa e, ao mesmo tempo, de verdade real? Como é que a senhora se posiciona? Boa noite, Brito, boa noite aos colegas aqui, debatedores, né, aos nossos ouvintes também e telespectadores. Eu entendo, trabalhando nessa área há um bom tempo, que não há uma resposta precisa nem em relação a novas leis, nem em relação à educação. É sempre uma mistura das duas coisas. Acho que falta, sim, muito trabalharmos com a educação em relação a essa questão envolvendo trânsito. Mas, mais do que nunca, essa pressa que o legislador tem em querer resolver o problema das mortes no trânsito com leis mal discutidas que acabam sendo uma coxa de retalhos, acaba tornando essa sensação de impunidade cada vez maior. Né? Eu sou uma defensora do Código de Trânsito original, lá da primeira redação. Todas as redações da Lei Seca que vieram posteriores, na minha opinião, só tumultuaram mais, só trouxeram mais a sensação de uma certa impunidade, né? Apesar de que a gritaria é no sentido contrário, mas eu acho que lá nos tribunais a coisa pode se delinear de uma forma diferente, né? Principalmente por quê? Porque não existe a discussão legislativa necessária para essas demandas, e mais o fato de que quando o condutor ele escuta por qualquer motivo que existe uma brecha na lei, é exatamente isso que vai corroborar aquela conduta, a mesma conduta, a velha conduta que poderia ser resolvida através da educação. Então, por essas e outras, a resposta seria, né, muito mais educação nesse percentual, mas pequenas correções em relação à lei para tornar mais possível a penalização de uma forma mais rápida. Porque, de uma certa forma, até me utilizando da própria lei, né? A gente está falando até a retirada da carteira do motorista infrator, nós temos 6 etapas. 3 fases do auto de infração, né, que é da autuação, e mais 3 relativas ao processo de suspensão. Então, se a pessoa não fizer absolutamente nada, só deixando decorrer os prazos que a própria autoridade de trânsito dá, né, nessas notificações, nós estamos falando o quê? Praticamente 90 dias para para o auto de infração, mais 90 dias para outro, que em torno disso. Então, só se ela não fizer absolutamente nada, nós já estamos falando aí... Meio ano. Então, até ela ser, efetivamente, até ela ser intimada para entregar derradeiramente a carteira de habilitação. Se ela recorrer, aí esses dados de 1 ano e 4 meses, acho muito difícil. Eu vejo situações muito mais longas. Se utilizando de toda a legislação
cabível, né? Ninguém está fazendo nada ilegal, o prazo para a entrega da carteira ele acaba sendo muito superior. Até é bom lembrar as pessoas, a legislação prevê 2 hipóteses da suspensão do direito de dirigir, a perda mais adiante, uma por pontuação, várias infrações que chegam um dia, dentro de um prazo de 12 meses, a 20 pontos, é uma hipótese de suspensão. A outra é direta, é pelo tipo da infração, é o caso do uso do álcool. Do uso do álcool. Ele, desde logo, tem, e até nem conta os pontos, seria uma infração gravíssima de 7 pontos, que ele nem conta. É como o cartão amarelo no futebol, o vermelho que vem depois apaga o amarelo. É bem assim. Então, de qualquer sorte, ainda que como advogada, defensora de motoristas, até se beneficie deste emaranhado legal, como técnica, como jurista. Como jurista, como cidadã, né? Porque além de estar defendendo o infrator, e eu não quero me colocar só nessa posição, mas sim de alguém que contribui para que o trânsito flua de uma forma melhor. Eu sou usuária do trânsito, a minha família é usuária do trânsito, e eu quero com toda certeza um trânsito seguro, né? Mas também, como jurista, quero que a lei seja aplicada, quero que a nossa Constituição seja aplicada de uma forma correta. Não acho uma atrocidade rasgarmos a nossa Constituição em prol de vamos diminuir as mortes no trânsito. Eu acho um discurso reducionista que os meios, né, estariam justificando os fins. E nessas horas aqui estamos com um ex-promotor que sabe muito bem o quanto é importante preservar o direito de quem está sendo acusado, né? Leonardo Kauer, as leis que aí estão realmente atrapalham o propósito de quem cuida do trânsito, como o Detran? Não, Brito, primeiro, boa noite a todos, é uma satisfação compor essa bancada. Doutor João de Almeida Neto, além de músico, grande advogado, doutora Rauchane Brito, Pires, e a minha avaliação é que as leis, elas auxiliam. Claro que há necessidade de aprimorarmos o esforço legal, quer dizer, a base legal e também o que se faz com a lei, mas eu sou um profundo defensor do Código de Trânsito Brasileiro, da lei seca. Trouxemos visibilidade sobre um flagelo moderno, né, que é essa mistura letal, álcool e direção, né? E a balada segura, que é uma política pública na área de trânsito implantada pelo governo Tarso Genro, vem também demonstrando o acerto de um foco que é justamente fazer esse combate, né? Identificamos a partir da observação estatística, né, um determinado perfil de faixa etária, determinados dias, horários, né? E então estabelecemos uma política que consegue realizar o esforço integrado, né, com a Brigada Militar, Polícia Civil, coordenação do Detran, órgãos de trânsito e, notadamente, a EPTC tem uma atuação destacada na balada segura, Polícia Rodoviária Federal, em alguns casos até mesmo o Exército participa da Operação Balada Segura. E nós podemos dizer que nós temos uma base legal importante para realizar esse trabalho. É claro que há necessidade de aperfeiçoar principalmente o processo administrativo, né, que ele tem, eu digo, um excesso, né, não falamos de ampla defesa, mas um excesso de recursos que acaba inviabilizando a própria instrumentalidade, a utilidade do processo. Mas hoje os dados, e não somos nós, são as estatísticas, são os jornais que reproduzem esses dados, nos apontam que a partir de 2011, com um conjunto de políticas públicas, e nós falamos da viagem segura, da balada segura, da própria implementação do Observatório Estadual de Trânsito, falamos agora recentemente da CNH Social, falamos do Sistema Público de Desmanche, porque tudo isso se interliga. Nós conseguimos reduzir a acidentalidade com vítimas fatais, notadamente, de forma sensível. Entre 2010, quando não havia balada segura, e 2013, nós temos um aumento significativo da frota de veículos em todo o país. No Rio Grande do Sul não é diferente. Nós temos um aumento do número de condutores. Nós falamos no Rio Grande do Sul de 2010 para 2013 um aumento de 21% da frota. E nós temos, ao mesmo tempo, de 2010, quando não havia balada segura, esse conjunto de políticas públicas na área de trânsito, e aliás, o Detran, à época, se notabilizava por frequentar outras páginas de jornais, que não a da política, mas a da polícia. Nós temos uma redução também nessa acidentalidade em vítimas que vai na casa de 10%. É pouco? Não, não é pouco. É uma redução sensível porque a frota,
o número de condutores aumentam em todo o país, aumenta no Rio Grande do Sul, e nós conseguimos reduzir. Há muito por fazer, Brito? Não há dúvida. Não é? Mas nós temos uma base legal importante, precisamos aperfeiçoar o processo legislativo, o processo administrativo, mas temos certeza de que os dados, a estatística nos aponta que o caminho é o correto. Há muito ainda a ser feito, nós temos que perseverar no caminho da educação, do aperfeiçoamento do processo administrativo, que é uma disjuntiva hoje colocada no programa, mas na fiscalização nós temos progredido muito, Pires. Temos conseguido aqui em Porto Alegre avançar muito na fiscalização, a Balada Segura, a Brigada Militar é grande parceira nossa, e através de campanhas nacionais também. Alguns dizem para nós assim, realizamos um investimento muito alto em campanhas institucionais. Nós vemos que isso é rigorosamente necessário, porque a educação, através de ações educativas, no Centro de Formação de Condutores, nas escolas, em blitz educativos, em campanhas institucionais, é que pode realmente mudar essa realidade. Quando o senhor diz que 10% é o índice da redução da acidentalidade, e isto é significativo, 10% também é significativo para o número de motoristas flagrados mais de uma vez usando álcool e dirigindo. Não há dúvida, não há dúvida. Não é pouca coisa, então. Não é pouca coisa. Tanto chama a nossa atenção que nós, a partir do momento que assumimos, e essa é uma determinação do governador Tarcísio Genro, se estabelece uma política pulmonar de trânsito com foco justamente nesse combate, que é a mistura álcool e direção. Já nos chamava a atenção no início do governo, a fiscalização ela vem sendo intensificada, sendo por parte da EPTC, da Polícia Rodoviária Federal, da Brigada Militar. Aqui em Porto Alegre, recentemente nós tivemos inclusive o lançamento de uma equipe própria de fiscalização do DETRAN, e é um fato inédito para o DETRAN. Uma das missões, é bom lembrar isso ao nosso telespectador, uma das missões principais do DETRAN é justamente a fiscalização. E nós resgatamos em 2013 uma dívida histórica com a sociedade gaúcha. Quando a JARI, a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, absolve ou torna inconsistente a autuação, o senhor recorre? Sim, é uma questão natural nossa, que queiramos a aplicação da legislação de trânsito e principalmente a validar os procedimentos da nossa fiscalização. O senhor tem recorrido regularmente, então? Nós temos adotado todos os procedimentos, claro que cada situação é uma, não há um juízo a priori sobre todos. Este número eu não encontrei. Eu fui ao site do DETRAN, fui ao site da Balada Segura, vi várias estatísticas, me vali de muitas delas, e como há a possibilidade, porque a gente sempre fala no recurso do motorista, mas também existe, quando a JARI, a junta, torna inconsistente, se já o diretor do DETRAN, que é quem primeiro diz se o auto de infração vale ou não, ele pode arquivar, dizer que ele não tem procedência, mas quando ele diz que notifique-se, encaminha para o cidadão lá a multa que ele tem que pagar, ele recorre para a JARI. Se ele ganha na JARI, está prevista na legislação a chance de o senhor recorrer. Claro. Porque é a autoridade de trânsito. Brito, eu nunca vi em toda a minha carreira aqui com trânsito no Rio Grande do Sul, nenhum caso até hoje de recurso do DETRAN ou da EPTC. Primeiro que são poucos os provimentos administrativos. São quase... Bom, as JARIs... Nem vamos entrar nesse mérito, mas aqueles que há o provimento não existe. Aqui bem. Não. João de Almeida Neto, pode cortar esse churrasco. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. A minha posição, sempre que me convidam para esse tema, parece que eu sou convidado para vir defender o direito das pessoas beberem e assentarem-se ao volante dos automóveis. A minha opinião é muito longe disso. É muito longe disso. Eu até devo reconhecer que as intenções do Estado gestor têm sido louvável no sentido de administrar a questão do trânsito como uma coisa que tem se tornado perigosa. O problema que eu vejo
é que o Estado não vai além da intenção. A balada segura, na verdade, na minha modesta opinião, ela não é balada segura coisíssima nenhuma. Não quero ser deselegante com o nosso presidente, mas a balada segura me passa a nítida impressão de que o Estado está ali fazendo uma pirotecnia porque não faz o que tem que fazer e quer passar a impressão que faz. A balada segura é para pegar azarado. A balada segura é montada na Avenida X e na Avenida Y. E o resto da região metropolitana não se encontra um brigadiano, não se encontra um azulzinho, não se encontra uma viatura da IPTC, não se encontra uma viatura da Brigada. Vamos sair daqui agora, vamos sair do programa e vamos fazer um passeio pela região metropolitana de Porto Alegre para ver quantos brigadianos nós enxergamos pela rua. Então, a resposta que eu sugiro a esta questão levantada no programa de hoje é de que nem tanto ao céu e nem tanto à terra, nenhuma lei agressiva, esta lei é agressiva, esta lei coloca no mesmo saco um chefe de família que trabalhou a semana inteira e que sai no sábado ou no domingo para tomar um cálice de vinho com a sua esposa. Coloca junto com o bêbado e veterado irresponsável que bebe e sai se lambendo de bêbado, fazendo estripulias por aí. E o cidadão, se tiver o azar de cair numa das avenidas aonde está acontecendo a balada segura, está arrasado, porque é um homem de bem. Enquanto aquele outro tem a região metropolitana, diria mais, tem o estado inteiro. Eu voltei da Argentina ontem, fui participar de um festival de chamamé. Eu entrei no Brasil por São Borja, que dista 600 quilômetros de Porto Alegre. Eu não enxerguei um polícia rodoviário em todo o trajeto que eu percorria. Então, a minha resposta é de que nós temos que partir para uma fiscalização efetiva, coerente, uma fiscalização abrangente. Temos que colocar policiamento nas ruas, não apenas em uma delas. O problema, a solução do trânsito não está numa determinada esquina. Está em toda uma região que abriga uma população enorme. Então, a lei é muito rigorosa, porque não distingue os graus. A pessoa é razoável, e eu convido ao raciocínio do telespectador, é razoável que uma pessoa que come um bombom de licor esteja correndo o risco de perder a sua carteira porque ingeriu uma quantidade de bebida alcoólica? Não sei se procede. Ouvi dizer que quem enxagou a boca com Listerine pode cair no bafômetro? Não. Só para eu encerrar. Se fizermos o teste... A minha... Não procede. Não. Mas, e o bombom? Há uma procedência. Também não. Há uma procedência. Se fizer o bafômetro nos próximos 30 minutos... Ave Maria. Ave Maria. Atenção, há uma procedência indiscutível. Ele citou uma marca, eu não vou citar a marca. Os antissépticos bucais, certo? É isso aí. Aquela coisa de fazer gargarejo, bochechar, etc e tal,
depois da lei seca, passaram a colocar nas farmácias com alarde e propaganda, e os restaurantes passaram a instalar nos seus banheiros unidades deste produto com a tarja sem álcool, porque aquele que tem álcool, eu não tenho dúvida, o etilômetro, que a gente chama de bafômetro, vai registrar alguma quantidade que, se estiver dentro da margem de tolerância, que é mínima, poderá apagar a conta. Agora, caso contrário, e nós temos 2 níveis de infração, né? Nós temos a infração do artigo 165, que é estar sob a influência. Mas então é passível. E temos É passível. Eu não tenho dúvida. Se for logo após a ingestão ou o enxágue, com toda certeza, porque vai medir somente o álcool na mucosa. Por isso que a aplicação do bafômetro, ela tem que respeitar o manual do bafômetro. Do bafômetro, entendeu? Tem que fazer depois, acusou positivo, no mínimo, toda a fiscalização tinha que repetir o teste, bota a pessoa sentada, bota a pessoa tomando. Não estou dizendo que não é feito, estou dizendo que toda a fiscalização teria que fazer isso. Né? Mas um tempo atrás não era, talvez agora sim. Eu estou convocando o telespectador a fazer esse exercício de raciocínio comigo. É razoável que uma pessoa de bem saia para o seu lazer num fim de semana e seja submetido a humilhação. Há uma outra questão que também permeia o nível da inconstitucionalidade, que é a versão mais recente de que tudo que é prova está valendo, e não é verdade. Por isso que alguns se recusam, e quem se recusa já é, desde logo, caracterizada a infração, e isso ainda vai o Supremo um dia decidir como vai ser feito. Bom, para encerrar, eu, a despeito de tudo, eu não me sinto seguro, porque eu sei que se a balada segura estiver na Avenida X e na Avenida Y, o resto da região metropolitana está ao desabrigo. Carlos Pires, a IPTC, até situando bem sempre o telespectador, autoridade de trânsito, nós temos uma autoridade de trânsito aqui, o diretor do Detran. No caso do município seria o nosso amigo Capelari, né? Correto? O que significa? O Pires é um agente de trânsito, correto? Eu quero aproveitar as figuras para que todos entendam até o complexo legislativo. Por isso que eu perguntei se ele recorre, porque ele é que assina a sua carteira de habilitação, ele é que confirma a infração, no âmbito do município é o Calegari, e eles é que recorrem da Jari, se a Jari tiver dado guarida ao motorista. Bom, colocado bem isso, eu pergunto, Carlos Pires, como é que tu respondes a pergunta do programa? Tu sentes falta de mais lei para exercer a tua fiscalização? Ou tu gostarias de que nós investíssemos e tivéssemos cada vez mais motoristas bem educados? Bom, eu acho que, como a própria doutora Roxane já disse, eu acho que é a conjunção das duas opções. Novas leis, ou seja, que a legislação seja aprimorada, a educação, e aí vem o que eu entendo que é o que nós vamos resolver. Ou seja, as pessoas quando pegam o volante, elas têm que ter consciência do que elas estão fazendo. No momento que a conscientização, que as pessoas que ingerirem álcool, seja ela qual for a quantidade, tenham a consciência do ato que pode estar causando ali adiante, tanto para eles quanto para outras pessoas que não têm nada a ver com o seu ato. Então, eu acho que no momento que a gente tiver a educação e principalmente o condutor do veículo tiver consciência do ato que ele está tomando, muito disso vai se resolver. Respondendo ao doutor João, em relação ao bombom e em relação ao antisséptico, até num outro programa que nós estávamos com a doutora Roxane, eu disse para ela que os testes que o Balada Segura, tanto que a IPTC faz ou o próprio Detran, nós sempre oferecemos, nesses casos, que a pessoa faça um outro teste. Ele faz o teste, aguardando lá 15, 20 minutos, para que ele faça novamente. Por que isso? Porque o bombom, quando ele, com o licor, se eu usar realmente o etilômetro, obviamente,
vai marcar ali que ele tem álcool. 15 minutos depois, até porque o teste é feito pelo ar dos pulmões, e aí o álcool não está no ar, ele vai dar zerado. Então não tem esse risco. Se a pessoa indicada, e a gente faz isso, olha, o senhor tem direito a fazer uma contraprova, e a grande maioria faz. E aí a gente vê, neste caso, que esse índice de álcool que apareceu ali no bombom ou no antisséptico, ele também desaparece nesse tempo, porque ele não está no ar, e o etilômetro ou o bafômetro, como tu mesmo dissesse, ele mede o álcool que está lá. O bafômetro é o apelido. Etilômetro é o aparelho, mas enfim, ele consegue mostrar que há essa diferença. E a partir da contraprova, ou seja, se ele realmente não está, ou ingeriu muito pouco, não vai ter problema nenhum. Mas porque o próprio etilômetro... Ele tem que ficar ali. Ele tem que ficar ali esperando alguns minutos. Perfeito, mas isso então, se o senhor me permite Não tem. Ele vai produzir a defesa dele. Não, é que justamente aí é que eu acho que reside a inadequação. Porque há um aparato enorme para pegar o sujeito que comeu um bombom e que vai aparecer 000, então todo aquele aparato policial fica ali 15 minutos esperando, não é? E enquanto isso, na rua de trás está uma bagaceirada enorme fazendo correria numa bebedeira escandalosa. E lá não há nenhum brigadiano. Estão todos aqui, ou brigadiano, ou enfim, guarda de trânsito, estão todos aqui esperando que o senhor que comeu um bombom comprove que comeu apenas um bombom. Pires, qual é a orientação no âmbito do município, no âmbito da IPTC? As operações são conjuntas muitas vezes, mas também são, cada órgão faz a sua. Perfeito. Qual é a orientação com relação à definição do artigo 165 do Código de Trânsito, ou desde logo aplicar o 306, que é o mais grave do crime, que exige aquela quantidade de 6 decigramas, e as correspondências que depois na lei complementar vieram? Qual é a orientação? Autua, entrega, mostra. O cidadão recebe uma cópia do que foi constatado no etilômetro? Perfeito. Ele recebe. Se ele se submeter ao teste, ele recebe a sua cópia no próprio auto de infração. Quando vai para o crime de trânsito, ele é encaminhado para a delegacia de trânsito, para que lá o delegado faça toda o registro da ocorrência, para que ele vá até o DML, se assim entender, para que o médico faça a constatação ou não. Ou seja, todas as tudo que a legislação prevê, tanto a IPTC quanto a Brigada Militar e o DETRAN, a gente faz no caso para que não tenha problema nenhum. No caso, para simplificar bem para o telespectador, eu não vou ficar nas filigranas jurídicas agora, mas no caso daquela pequena quantidade que signifique, pelo exame, o enquadramento na infração administrativa tão somente, ele é alertado de tudo isso e segue com seu carro. Neste caso, se ele fez o teste, e no teste, o que é feito, o que a legislação diz? Nós possibilitamos que outra pessoa vá ao local, faça o teste, dando zerado para outro. Ele vai embora com a sua carteirinha no bolso. É somente a parte administrativa. Exatamente, isso que eu gostaria de explicar bem às pessoas, porque as pessoas logo imaginam crime, delegacia... Não, crime, tudo depende da quantidade de álcool que ele está. O percentual é bem menor, né? O percentual é bem menor dos que cometeram o crime desse claro. É bem menor. Infinitamente menor, não tem a menor dúvida. E o veículo da pessoa... chegando outro motorista devidamente habilitado, o veículo sendo totalmente liberado lá no DETRAN, não havendo problema nenhum. São outras questões. Bom, o que eu me arrisco a imaginar como proposta, isso seria o ideal, doutora Rochane. Veja bem, o DETRAN, a IPTC, a Brigada Militar... Só para não deixar a dúvida, Brito, desculpe, a habilitação dessa pessoa, ela é retida
por 24 horas. Sim. E depois ele vai lá na EPTC ou vai no Detran, faz o teste novamente, está zerado, ela entrega. E aí começa toda a história do processo da defesa. E ele continua dirigindo. Isso que eu quis dizer. Não quis dizer, né? Nesse Exatamente. momento ele não perde a carteira. Não perde. Muito bem. Nós só resguardamos aqui naquele momento para a ele não sair habilitação. dirigindo. Exatamente. Depois é devolvida para ele a habilitação. O que é que funcionaria, me parece plenamente, que a operação tivesse promotor, defensor público, delegado de polícia. É verdade. Médico, paramédico. Mais importante, Brito, médico ou alguém que seja capacitado. Eu vou usar aqui um termo. Que resolve Isso é tudo. um sonho de consumo. Não, mas aí resolve tudo. Isso seria um sonho de Resolve consumo. tudo, aí sai com o processo. Mas é que também não adianta, né? Tem que ter um sonho de consumo nessas horas. Eu não posso querer Brito, me permite. bater tudo todo mundo. Eu gostaria de realizar o sonho. Aí nós vamos transformar a cidade num grande foro. Doutor João, na verdade o que... Um campo de futebol por que isso não... tem delegacia itinerante, tem juiz itinerante, tem promotor itinerante. Se tem promotor, tem que ter defensor público. No futebol Vamos já priorizar o trânsito, é assim? Em compensação, nas vilas marginais, onde pulula o tráfico de droga, não tem ninguém. Vamos ao intervalo, porque eu tenho um sonho de consumo, que o programa tivesse 3 horas. Nós já voltamos. Puxa, 139 vezes a festa de Navegantes. Você viu ali na agenda, né? Lançamento da 139ª edição da Festa de Navegantes, que acontece dia 2 de fevereiro. E aqui, para nós, para impedir a embriaguez ao volante, para dar sucesso a toda a vontade que se tem de acabar com esta ocorrência triste de motorista embriagado, nós precisamos de mais leis, novas leis ou de mais educação. Ligue para 8401-0360, responda. Novas leis. Leis mais rigorosas, leis que acelerem o processo, leis mais simples. Bom, você define que tipo de nova lei você imagina. Ou vamos trabalhar para educar os motoristas e aí com as leis que estão aí nós vamos conseguir dar conta do recado. É a sua participação na interativa que estamos esperando e também no e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br, como já fizeram Renato Manfroy, Valdez Nadim, o nosso Gustavo Muritz e Adão Santos. Muito obrigado a esses que participaram até aqui. E use como eles também o nosso Twitter, @Conversa Cruzada. E o programa você vê quantas vezes quiser, lá em tvcom.com.br. tvcom.com.br, está aí, ó. É o nosso site que tem toda a programação da TV Com à sua disposição pela sua demanda. Busque o arquivo e vê e revê quantas vezes quiser. Eu começo agora pelo Cauer. Nós agora temos 3 blocos de velocidade no limite, assim. Nós temos que ir até o topo. Nós estamos na 448, que é 100. Porque temos que fazer o programa em mais 3 blocos. Lá hoje, não sei se tu pois viu já. As imagens, mas foi algo assim. Tombou um caminhão na 448. Ainda há pouco, à noite, ainda estavam lá para retirar o caminhão e a carga na alça de chegada em Porto Alegre, na 290. Mas, enfim, Cauer, a balada segura e a viagem segura e todo esse arcabouço tem sido ainda motivo de
de festa para o Detran. Eu tenho percebido isso. E o que tu dirias agora com o que nós debatemos dos aspectos legais? Eu acho que primeiro é importante limpar o terreno, né? Não sou eu que digo isso, são pesquisas, são estudos que foram plasmados no texto legal, né? E a gestão de bebida alcoólica, ela diminui a percepção e a capacidade de reflexo dos condutores, e por isso que o álcool não combina com a direção de um veículo, né? E eu acho que é importante chamar a atenção. Eu advoguei durante muito tempo, agora me encontro licenciado em advocacia, nunca advoguei com direito penal, mas eu me formei numa faculdade de direito, né? E quando o doutor João nos traz a ideia do homem de bem, isso é uma ideia ultrapassada, né? Porque o direito penal não julga as pessoas, julga condutas, né? Então não interessa se o homem é de bem, ele é de mal, não interessa se ele é casado, solteiro, se ele é pobre, se ele é rico. Se ele bebeu e está conduzindo um veículo automotor, ele está com uma conduta equivocada. E ele deve ser sancionado do ponto de vista administrativo, do ponto de vista penal, independentemente de ser um homem de bem ou um homem de mal, né? O que nos interessa aqui é dizer que nós precisamos ter uma fiscalização intensiva, mas que a fiscalização ou a lei por si não resolve o problema, né? Ou o que explicaria, por exemplo, um acidente como o da 386? Nós precisaríamos de fiscais a cada quilômetro na estrada, em cada quadra. E onde haveria falado uma pirotecnia na balada segura? Pois justamente as mesmas pessoas que chamam a atenção da pirotecnia são aquelas que se recusam a aceitar, como nós nos recusamos a aceitar, que as operações, que a fiscalização se dê às escondidas e surpreendendo os condutores. Pois justamente a balada segura, ela tem um balão luminoso e ela tem uma ampla divulgação, porque nós compreendemos que através da fiscalização nós estamos educando as pessoas. E esse esforço, que é o esforço de educação, é que vem se traduzindo nesses resultados que nós estamos obtendo. Porque não acontece isso em outros lugares do Brasil. Nós estamos dizendo que um conjunto de políticas públicas consegue, enquanto sobe a frota de veículos, enquanto sobe o número de condutores, em todos os lugares do Brasil os índices sobem. No Rio Grande do Sul, como seria isso? Que os índices de acidentalidade eles baixam, e nos municípios onde nós implantamos a balada segura, para alguns, como o Dr. João, essa pirotecnia, nós conseguimos reduzir a acidentalidade com vítimas fatais quase na casa de 17%. Um dado importante, nós temos Uruguaiana, Passo Fundo, São Leopoldo agora, Canoas. Quantos municípios nós temos na balada segura? Nós temos uma progressão que em 2012 nós fechamos com 8 municípios, em 2013 com 20, e em 2014 nós vamos chegar a 43 municípios, a quase 50% da frota de veículos. Bom, além do conjunto de políticas públicas. Eu só queria esclarecer, eu não disse que tem que aliviar o cidadão de bem porque ele é rico, porque ele é bonito. Eu só disse que acho uma demasia que seja tratado da mesma maneira a pessoa que bebeu um cálice de vinho e o cara que está se lambendo de bêbado. Isso foi o que eu disse. Mas não isso são. que foi que disse. Um pode incidir do ponto de vista criminal e o outro pode ficar na situação administrativa. Não, do ponto de vista do incômodo, do ponto de vista da humilhação na barreira é a mesma coisa. E do ponto de vista da pena é igual, mas né? Não 12 meses não interessa. E a pena Estamos falando da pena administrativa. Mas não há nenhuma humilhação na barreira. Não há nenhuma humilhação na barreira. E nem pode haver uma humilhação. Para o senhor que está ali austero, não. Agora, para a pessoa que saiu com a família, é uma situação. Não diria humilhação, nós temos uma abordagem constrangimento. Nós temos uma abordagem cidadã. Eu lhe convido a participar de um dia de blitz da balada segura para você ver como é a nossa abordagem. Não há humilhação alguma. Outra coisa que eu queria lhe esclarecer, eu não quero que tenha um brigadiano a cada quilômetro. Eu só acho que de Porto Alegre a São Borja não ter nenhum, é pouco. Roxane, na justiça, o que se tem notado como tendência assim nos tribunais, especialmente depois da última versão da lei? Então, falando do âmbito da penalidade administrativa, tá? Não penal, que eu não atuo na área penal, mas mais administrativa. Aqui, em Porto Alegre, principalmente,
tratando-se de EPTC, brigada, e assim, muito timidamente, Polícia Rodoviária Federal e DAER começaram a aplicar a penalidade pela simples recusa. E a gente sabe que existem alguns direitos constitucionais que impedem, né, a pessoa, quer dizer, que permitem a pessoa não produzir prova contra si. Pois bem, essa penalidade sem nenhum documento que embase, ou seja, a simples recusa ao teste do bafômetro, está ensejando a penalidade pelo artigo 165. Mesmo sem ter, mesmo a legislação exigindo a confecção de um termo de constatação de embriaguez, porque, quer não, se o artigo 165 diz assim, dirigir sob influência de álcool, não é dirigir com álcool no sangue, é diferente. E aí aqui a gente tem que ser preciosista com o tipo penal, né? Dirigir sob influência de álcool significa que eu tenho que estar sob influência de álcool, que eu tenho que estar com a minha capacidade psicomotora comprometida. Estando com a capacidade psicomotora comprometida, eu consigo preencher o termo de constatação de embriaguez, que é aquele que vai dizer, ele está com as vestes alinhadas, ele está com hálito alcoólico, ele está com olhos vermelhos, ele está com a fala alterada. Deambular, vacilante. Isso, o agente da autoridade de trânsito não precisa da colaboração de ninguém. Se a pessoa se recusa, ele tem esse mecanismo para pegar e autuar. O que se vê hoje aqui no âmbito de Porto Alegre e, como ele diz, timidamente ainda, a Polícia Rodoviária Federal e DAER, é a autuação pela simples recusa, ou seja, não existe nenhum documento que ateste a embriaguez. Nessas horas, o que eu oriento? A pessoa tem que saber dos seus direitos. Aqui no Brasil não acontece que nem em filme americano, assim, você tem o direito de permanecer calado, né? Isso não existe aqui. Então, já que ela não sabe, vamos aproveitar os meios para informar. O direito de receber o auto de infração, em Porto Alegre isso não existe. O agente de trânsito não entrega o auto de infração. Não me pergunto, não sei por quê. Assim, Carlos, nós já discutimos isso e as coisas continuam iguais, mas enfim, não recebe o auto de infração. Então, que o telespectador saiba que ele solicite para o agente de trânsito que ele tem direito de receber. Segundo, peça para o agente de trânsito também o termo de constatação de embriaguez. Peça para o agente de trânsito o ticket do bafômetro, acaso tenha assoprado. E mais, se você... Como ninguém tem um botãozinho verde e vermelho, assim, agora eu não estou mais sob efeito do álcool. Né? Por exemplo, a pessoa pode beber ontem, ou melhor, ao meio-dia e ser fiscalizada à noite. Né? E pode se considerar em condições de dirigir. Então, para essas pessoas que têm medo de fazer o bafômetro, peça para fazer o exame clínico. Vai ser... para ser encaminhado até um DML e lá vai botar o dedo no nariz, caminhar a linha reta, fechar os olhos, aquela coisa, o exame que o DML, que o médico tem. Onde eu volto a dizer do meu sonho dourado, tinha que ter um médico ali. Exatamente. Na Castelo Branco, está ali o Balada Segura, o senhor não quer soprar, muito bem, o senhor não vai soprar. Nós estamos percebendo pelo seu hálito que o senhor bebeu, mas eu vou fazer um termo dizendo isso, vou lhe dar uma contrafé, e o senhor, por favor, o senhor vai avistar-se com o médico que está aqui, que não precisa nem tocar. O exame do médico, ele não toca no paciente, ele diz... também. Fazer o exame do médico. Para isso que tem o termo. O termo de constatação de embriaguez serve para quê? Para quando ele não quer fazer nada. Muito bem. Eu só gostaria de fazer uma ressalva em tudo que a doutora falou, está correta em tudo, só com um único detalhe. A mudança, a grande mudança da lei seca, que foi a última mudança, o que é? É justamente a negativa. Que veio através de uma interpretação, de uma resolução que não é lei, é resolução, que veio a nível federal, não foi a IPTC, não foi o Detran que inventou. A lei está dizendo que a recusa caracteriza a infração do artigo 165. Tanto é assim que a recusa é administrativa. Em nenhum momento ela passa a ser... A gente lê a lei diferente. Então... Aqui está o artigo 2º lá do artigo 5º, parágrafo 2º. Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso 2º, ou seja, aqueles lá, deverão ser descritos em auto de infração ou em termo específico que contém as informações mínimas indicadas no inciso 2. Tá. Após isso, nós temos aqui...
Parágrafo único do artigo 6º, isso nós estamos falando da resolução 432, que é onde a autoridade se baseia. Serão aplicadas as penalidades, medidas administrativas previstas no 165 ao condutor que se recusar a submeter a qualquer um dos procedimentos previstos no artigo 3º, sem prejuízo da incidência de crime previsto no artigo 306, caso o condutor apresente os sinais de alteração da capacidade psicomotora. É estudado. Então, caso apresente os sinais, esse é o dado. Caso apresente os sinais, esta sutileza é que exige que, mesmo que seja, e a lei autoriza, o agente que diga isso, que percebeu os sinais, ele tem que produzir um documento disso. Quem sabe aqui ou ali, isso pode acontecer, casos em que não houve esse preenchimento pleno das exigências, chegaram à doutora Rochane. Isso é o que vai desembocar no judiciário, está desembocando no judiciário exatamente essa ausência de documento. Não, o judiciário ainda está por resolver a questão da constitucionalidade ou não de aplicar o reconhecimento de embriaguez simplesmente porque o agente quis e o motorista se negou. E outra coisa, eu acho que antes de dizer, tem que oportunizar. A gente não sabe se em cada um dos casos acontece exatamente assim todo o roteiro. É essa a questão. O senhor não quer soprar? Então é o seguinte, o senhor vai ser conduzido ao médico, para o médico examiná-lo e lhe dar a condição ou não, correto? Ou então, até o agente tomar uma cautela, pega outro motorista de testemunha, pega mais alguém, fazer algo que o deixe amarrado, efetivamente. Caso contrário, a doutora Rochane vai derrubar o auto. A doutora Rochane vai derrubar o auto de infração. Mais do que isso, é importante que o agente, que o condutor que for flagrado, né, dirigindo sob efeito álcool, ele saiba que ele pode produzir a prova em contrário. Se o agente de trânsito está lhe acusando de dirigir embriagado, ele sabe que ele pode utilizar fotos, vídeos, tudo aquilo que a resolução diz ali, para se defender. A senhora vai concordar exatamente com o que eu vou dizer aqui agora. Até porque a senhora, em outras ocasiões, já concordou. Antes de qualquer coisa de provar ou não provar, direção e álcool não combinam. Então, se não bebeu, já está tudo certo. Mas o problema a senhora concorda, tem que beber antes. Então, a senhora concorda. É o que bebe antes e vai dirigir bem, na verdade, bem o que a depois. senhora, que é o que todos nós queremos é que as pessoas dirijam, que não tenham consumido álcool e que não coloquem a si mesmo, a sua família e família de outros em risco. Eu vou ao intervalo e volto. É simples. Nós temos Nós ainda não dois podemos jogos. viver dessa retórica bonitinha. Não, mas... Temos que colocar policiamento na rua. Bom, muito bem. Por que a gente faz IPTC isso, não trabalha à nós noite? fazemos. Por que a IPTC não trabalha à noite? O senhor está enganado. Posso estar enganado. Não, Ou cego. Não, o senhor está enganado. Ou cego. A IPTC trabalha Ou doente. 24 horas no dia, 365 dias no ano. Basta ver que qualquer acidente que tenha à noite, a gente chega lá. Ou seja, a IPTC, além de trabalhar no balada, nós trabalhamos todas as noites, 24 horas no dia. Muito bem. E você, o que acha? Nunca vi uma viatura da IPTC na madrugada. Nunca. Para impedir a embriaguez ao volante. Eu acho que o senhor tem azar, realmente, porque, olha, eu já trabalhei muito à madrugada na IPTC. Bafômetro nos dois aqui, pelo amor de Deus. Silenciômetro nos dois. Para impedir a embriaguez ao volante, nós precisamos de novas leis ou de educação. Já voltamos.
Não é problema. Para impedir Eles não pararam ainda, continuam debatendo. Para impedir a embriaguez ao volante, nós precisamos de mais leis, de novas leis ou de educação? 8401-0360 é o telefone e a opção 1 para novas leis, a opção 2 para educação. Muito obrigado a Marcos Vinícius Andrés, Décio Damin, Jones Tubino, Daltro Zapata, os que usaram conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Continua valendo também o Twitter, @Conversa Cruzada, 1 minuto para cada convidado neste bloco, que eu ainda devo mais um, ainda tenho mais um outro bloco. Começo pelo Pires. Bom, vamos lá, até para... nós estamos conversando com o doutor João, até para que fique bem caracterizado. A EPTC, sim, trabalha todas as madrugadas, todos os dias, sempre que for necessário. Nós estamos, não só no Balada, como em outras blitz, junto com a Brigada Militar, e independente disso, em qualquer outro trabalho que a própria EPTC tem dentro do seu rol de atividade, doutor. Então, para que isso fique bem registrado, talvez o senhor nunca tenha visto uma viatura nossa na rua, pode acontecer, mas sim a gente trabalha todas as noites. João? Não, eu acredito. Agora, eu sou uma pessoa de hábitos noturnos, eu saio à noite e raríssimas vezes, eu vi viaturas da Brigada e viaturas da EPTC. É muito raro encontrá-los. E acho que isto seria uma coisa imprescindível. A presença da população fardada, do contingente fardado, pelas ruas, na minha maneira, eu não sou técnico em segurança, mas no meu sentimento, a presença física da autoridade nas ruas é uma coisa importantíssima. E nós não temos em Porto Alegre, pela minha experiência pessoal. Acredito no que o senhor está dizendo. Agora, eu nunca vi. Leonardo, por falar nisso, a fiscalização do Detran, a farda é jaleco, né? É um jaleco. É tudo civil, tudo... É um jaleco por enquanto, nós teremos logo mais um uniforme. É algo muito recente para nós, né? Eu dizia no início do programa, uma dívida que nós resgatamos com a sociedade gaúcha, porque uma das missões justamente do Detran é a fiscalização de trânsito, e com um atraso de aproximadamente 16 anos, né, nós, enfim, constituímos uma divisão de fiscalização de trânsito, constituímos uma equipe, submetemos servidores do Detran à capacitação através da nossa Escola Pública de Trânsito, e eles vão às ruas hoje, junto com a EPTC, com a Brigada Militar, realizar a fiscalização de trânsito. Poderia trabalhar, quem sabe, como indagação e sugestão nos municípios onde não há cuidados, como, por exemplo, a adesão ao Balada Segura nos outros 400 e tantos municípios? Nós temos, na verdade, o projeto de reforço na capital, sentimos essa necessidade, em conversa com o secretário Capelari, também a EPTC logo mais terá, como me disse o secretário Capelari, uma outra equipe, e o Detran também tem a intenção de colocar uma outra equipe ainda em 2014, uma equipe volante na região metropolitana, né? Mas um dos requisitos para a adesão ao convênio Balada Segura, que é não apenas um convênio de repasse financeiro, mas onde nós estabelecemos metas na comunicação, educação para o trânsito, fiscalização, mobilização da comunidade com constituição de comitês, é justamente termos a fiscalização municipal. Senão nós não temos pernas, né, para ter resultados mais eficientes. Porque o grande problema o grande problema da política pública é se criar expectativa nas pessoas e logo mais, em função dos resultados ou do descrédito, gerar frustração. Roxane. Na minha opinião, em relação fora a questão da educação, que a gente já sabe que ela tem que ser pesada, importante, né, ser substancial. A questão das leis, talvez, na minha opinião, adequar a questão da dosimetria ali dos 12 meses, que ele coloca no mesmo saco de gato, como disse o João, aquele que comeu o bobão de licor e aquele que está cambaleando, né? Talvez fazer essa separação também, com certeza enxugar o processo administrativo, mas não sozinho, concomitante com uma qualificação
pesada das pessoas que estão julgando, para que o processo não seja uma piada, né? Muita gente fala, o Santana é um que vive na coluna dele dizendo que não conhece nenhum tipo de recurso que tenha sido deferido. Então, talvez a contribuição no sentido de novas leis seja basicamente isso, permitir um contraditório efetivo para as pessoas que estão recorrendo, né? Não um faz de conta, e sim, aí sim, enxugar o processo, que realmente ele é longo e acaba tornando essa sensação de impunidade muito grande. Voltamos para verificar o resultado da interativa logo depois do comercial. Chegamos ao final do Conversas Cruzadas. Daqui a pouquinho está aí a Gabriela Duarte e o Jornal TV Com. Mas agora você vai saber o resultado da nossa interativa. Para impedir a embriaguez ao volante, precisamos de mais leis, 48%. De mais educação, 52%. Novas leis, 48%. Educação, 52%. Fosse pesquisa eleitoral, é empate técnico. Mais a margem de erro, não sei o quê, empatou. Vamos para o segundo turno. Tudo bem. Uma frase de cada um dos convidados como despedida. Cauê. Eu também tenho essa mesma ponderação de que há uma equivalência nesses valores, a educação e a alteração na lei. Mas eu, como me cabe aqui, é um dever de ofício, eu quero... Olha o aposto, como me cabe aqui, que é dever de ofício, uma longa frase. Eu quero conclamar os nossos telespectadores a, como disse aqui o Pires, né, a ter um comportamento seguro no trânsito, porque é justamente em função desse comportamento que nós vamos melhorar esses índices e ter um trânsito cada vez melhor. João, nós estamos todos do mesmo lado. Nós queremos uma cidade segura. Eu divirjo apenas dos métodos. Eu não quero que as autoridades tornem a nossa cidade uma cidade vetusta, uma cidade carrancuda, rancorosa com o seu cidadão e nos proíba do lazer. Por favor, Pires. Doutor João, eu acho que realmente todos têm que ter lazer, acho que todos têm que ter lazer. Se todos tiverem lazer exercendo a sua responsabilidade, não teremos problema nenhum, e a gente trabalha realmente para isso, ou seja, para que a gente tenha segurança, paz no trânsito e principalmente que o número de acidentes e de mortes cada vez menos a gente chegue a um número grande, ou seja, porque uma vítima no trânsito sempre tem uma família atrás que acaba recebendo todo esse impacto e esse choque. E é para isso que todos nós trabalhamos, pela segurança e que todos tenham o direito de sair de casa e voltar seguros. Roxane. Colaborando com o tempo, né? Se beber, não dirija, não existe mágica. Tá certo. Muito obrigado. O programa será reprisado amanhã às 9 horas da manhã. A qualquer momento você pode demandá-lo em tvcom.com.br. E à noite não teremos o Conversas Cruzadas. No horário, a TV Com estará transmitindo o Planeta Atlântida de Santa Catarina. Certo? No nosso caso, até segunda-feira, 10 horas da noite. Boa noite.